Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Destaque. Toda quarta-feira, toda sexta-feira, estamos aqui, quarta e sexta-feira, discutindo a cidade, trazendo pessoas que conheçam os problemas e também que possam trazer soluções para esses imensos problemas que Guarulhos possui. E essa semana assumiu como vereador o primeiro suplente do PSDB, Cícero Mossoró. Não é a primeira vez que ele assume a vereança, mas agora ele vai ficar por um período de quase um mês, podendo desenvolver melhor seu trabalho. Primeiro, vamos dar um alô para o nosso convidado de hoje. Olá, Mossoró, tudo bem? Olá, Roberto Samuel, boa noite. Estamos aí à disposição tua aí. E o seguinte, você já tem toda uma história aqui na cidade de Guarulhos. Para quem não o conhece, o Cícero Mossoró, presidente do sindicato de transporte aqui da cidade. Conte um pouquinho da sua história para as pessoas que ainda não te conhecem, Mossoró. Quem é o Cícero Mossoró? Uma história bastante, bem longa, né? Faz um resumo aí. Vou fazer uma retrospectiva de tudo. É uma história de quase 20 anos de luta no transporte. Para quem não me conhece, eu sou o Mossoró da lotação. E hoje a gente está fazendo o transporte em cima do alimentador com micro-ônibus, mas tem uma história, Roberto, de luta para poder legalizar esse sistema. Nós ficamos, desde a época do Neftales, brigando para quebrar esse monopólio das empresas de ônibus, porque sempre maltrataram a população, os munícipes de Guarulhos. Então a gente veio com um trabalho em cima da carência de transporte que a gente tinha na cidade, e por isso que se criou 536 perueiros da época, que hoje nós estamos com 350 por aí micreiros, né, no sistema alimentador. Mas foi uma luta para a gente chegar lá e graças a Deus a gente conseguiu fazer esse grupo de pessoas virar uma categoria, e hoje a gente já transportamos em torno de 25% a 30% da população de Guarulhos, a gente já faz transporte na cidade. Então, foi 15, 20 anos de luta. Foi um marco importante essa questão da criação do alimentador, ou do pirueiro, né? Antigamente chamado de pirueiro. Foi um marco importante porque antigamente era somente empresas de ônibus, não se deixava ninguém entrar nesse mercado, não é verdade? É verdade, Roberto, era uma caixa preta, um monopólio que os empresários de ônibus faziam o quê? Hoje eles usaram de outro jeito, mas que eu vou te falar depois. Eles, para aumentar a passagem, para forçar o governo, fazia greve, fazia tudo. E quem que pagava? Era o povo, a população. Eu era vítima disso também, que eu era metalúrgico na época. Depois virei taxista. Eu moro em Guarulhos já desde 76, então nós temos aqui 38 anos que eu moro na cidade. E na época eu sou fundador do bairro Jardim São Domingo, e nós não tinha transporte, eu virei de metalúrgico, virei taxista. Depois de taxista virei perueiro, e foi em cima da dificuldade de transporte que a cidade de Guarulhos sempre teve carência de transporte. Era uma empresa na época que fazia era Guarulhos, maltratava como sempre a população, cobrava cara a passagem e tratava a população como se fosse boiada. Era sardinha em lata o transporte. Eu ficava aqui na Dom Pedro, na época, em 77, 78, para disputar um espaço, para botar o pé aí no Poeirinha, para chegar no São Domingo, 1h30 esperando a 2 horas. Ou seja, isso que gerou os perueiros. E por isso que nós lutamos. Hoje foi um movimento... começou por São Paulo, com o Laércio, inclusive está aqui no estúdio, o mito do transporte, que tentou legalizar e legalizou São Paulo, e através disso a gente começou em Guarulhos e conseguimos virar o jogo, quebrar a caixa preta do monopólio, e hoje a gente tem uma categoria aí que está sofrendo ainda com a força do empresário do Brasil, não é só de São Paulo e Guarulhos, é uma força muito grande. A gente vê aqui, na época eles forçavam para aumentar a passagem, e agora eles forçam para ganhar no subsídio. Hoje o transporte na cidade de Guarulhos melhorou em função dos pirueiros, ou você acha que ainda tem muita coisa para fazer, Mossoró? Olha, Roberto, melhorou, mas tem muita coisa para fazer. Tem muita. Ainda transporte, se você for agora no Fortaleza, você vai no Santa Paula, ainda está se demorando de 30
Tem linha que demora até mais de 30 minutos para você tomar um ônibus. E ainda lotado. Ainda está lotado. Você vai nos terminal de manhã cedo, não vence. Ou seja, tem muita coisa para arrumar na cidade no transporte. Ainda nós temos carência de transporte no coletivo, nós temos carência de táxi. Você vai para a cidade aqui, precisa de um táxi. Outro dia eu fiquei parado na Caixa Econômica com uma senhora de 80 anos. Fui naquele ponto, 1h30 não tinha um táxi. Ou seja, uma cidade do poder aquisitivo que tem Guarulhos, se não é a 8ª, a 9ª no PIB nacional, hoje a gente ainda tem dificuldade de táxi e de transporte coletivo. Ou seja, nós temos muita coisa, Roberto, para arrumar. Está faltando, por exemplo, foi licitado, as empresas de ônibus entraram com uns 580 ônibus, 600 ônibus. Hoje eles já estão com mais de 1.000 ônibus e não licitou o resto, foi feito do jeito que o governo achou. Foi licitado por Bacia, falou, olha, quando houver necessidade a gente vai colocando. Só que nas nossas linhas, no sistema alimentador, não entrou com a mesma... Era para ter... o bairro está sempre aumentando a quantidade de passageiros, eles estão botando os ônibus da empresa nas nossas linhas e não está aumentando a mesma coisa, nas mesmas condições, o sistema alternativo. Aliás, o sistema alimentador. Então, nós precisamos conversar ainda com o Atílio, o prefeito, tem que acabar com as vaidades e olhar o transporte, sabe, ver os dois lados, não só ver um lado só. Eu acho importante o trabalho das empresas de ônibus na cidade, mas hoje, se as empresas melhorou a qualidade de transporte, graças, Roberto, os alternativos quando veio, hoje o transporte alimentador, ele veio para fazer a diferença. Não deixou os empresários de ônibus fazer mais greve. População hoje em Guarulhos, acho que você nem lembra mais. Quanto tempo teve uma greve de ônibus em Guarulhos? Acho que faz mais de 15 anos que a gente não lembra disso. É verdade. Bom, vale lembrar que agora, vale ressaltar mais uma vez que Mossoró está na Câmara Municipal. Ele assume a primeira suplência com a saída para assuntos particulares do vereador Geraldo Celestino. Vereador Mossoró vai ficar pelo menos uns 28 dias, no mínimo, 28 dias ele ficará na Câmara Municipal. E o vereador Mossoró agora tem muito trabalho para dar uma analisada. Ele que chegou a primeira vereança, né? Teve quantos votos, Mossoró? Eu fiquei como primeiro suplente com 2.712 votos. 2.712? É muito voto para Guarulhos. Eu faltou 37 votos, mas infelizmente era mais uma viagem do micro-ônibus, mas Deus não quis e eu acho que a pessoa que ganhou de mim, o Gilvan, está fazendo um bom trabalho, é um excelente vereador. E agora eu tenho uma missão, né, Roberto? O Geraldo está saindo para tratar de assunto particular, mas a gente tem uma missão, tem que lutar sempre a nossa bandeira foi o transporte, mas não é só o transporte que a cidade precisa. Precisa de saúde, precisa de educação, ainda está ruim. As UPA está demorando muito tempo para atender. Eu vi outro dia os médicos que vieram de lá de Cuba, já tem um nego indo embora para os Estados Unidos. Eu espero que vamos dar condições para os munícipes da cidade poder se formar como médico, não tem que buscar lá fora. Então eu acho que o vereador, além dos problemas que tem na cidade, é muita coisa, mas eu acho que tem as prioridades, transporte, educação, a saúde, que a gente vê tantos velhinhos nas filas sofrendo. Então, eu como vereador tenho um trabalho grande para poder a gente dar um pouquinho que a população quer, que o papel do vereador é o quê? Representar o povo perante o executivo. E eu vou cobrar isso do governo. Tem muita coisa que o prefeito de Guarulhos precisa fazer. Uma cidade que tem o orçamento que tem em Guarulhos não pode ter uma malha viária do jeito que está e não pode estar faltando transporte e ainda faltando táxi e agora faltando água. Então, vamos se preparar, né? Para quem conhece o vereador Mossoró, ele é muito combativo e não tem medo de falar.
Nesses 28 dias, nós vamos ter que tipo de vereador ali? Nesse momento um pouco mais tranquilo, até para entender o que está acontecendo, mas também não terá medo de falar os problemas que a cidade enfrenta, já que o PSDB é oposição a esse governo? Olha, o PSDB, na qualidade de oposição, e nós, de vereador, viemos com uma proposta. Quando nós saímos na rua pedindo voto, nós fomos com uma proposta de sempre combater as coisas erradas que tem nesse governo. E não é agora que nós vamos mudar. Eu não vim para assumir a cadeira de suplente e agora de vereador para chegar lá e dizer amém por todos os projetos do governo. E eu vou pedir para os munícipes da cidade, está aberto o telefone do gabinete do vereador Geraldo Celestino. Vocês aqui que estão dando espaço, Roberto, a população, eu acho que tem que cobrar mais dos vereadores, tem que ligar e dizer os problemas que o governo está fazendo com ele, para a gente cobrar. Se o papel nosso é representar os munícipes, estou aqui para isso. Olha, qualquer problema que você tiver dentro da sua cidade e precisar do apoio do Mossoró, me liga para o gabinete do vereador Geraldo Celestino, que estamos lá para ser seu funcionário dia e noite e cobrar desse governo. Eu acho que tem muita coisa, o governo está muito tranquilo, porque hoje ele tem uma bancada de 30 e poucos vereadores, 31, que está... No mínimo 30, né, na base. No mínimo né? 30 que está na bancada do governo, fica mole, né? Ninguém cobra. E isso é ruim para a população. Vocês, munícipes, tem que começar a ligar mais para os vereadores, dizer, olha, minha rua está esburacada e ninguém vem arrumar. Só IPTU que aumenta, por que não vem arrumar? Cobra dos vereadores, porque o papel nosso é esse. Então, vocês, munícipes, estou aqui à disposição de vocês. Olha, a cidade grande, que tem 1.300.000 habitantes, eu sei que tem muito problema para se tratar e se cuidar. E nós, estamos aí, eu estou aqui à disposição, esses 30 dias, 28, 30 dias que ficar como vereador, dia e noite, estou à disposição dos munícipes da cidade. E se você quiser ligar para o Mossoró, 24750200 e pede o gabinete do Mossoró. Fala, quero falar com o pessoal do vereador Mossoró, 24750200. 24750200. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos aqui com o vereador Cícero Mossoró.